E aí, pessoal, tudo bem? Vamos responder mais uma questão do livro Matemática, Ciência e Aplicações, volume 1, de autoria de Gelson Iese, Oswaldo Dolce e outros. A questão de hoje é a 6 do capítulo 4, que trata de funções afim. E diz o seguinte, a questão 6. Construa o gráfico de cada uma das funções afim, de R em R, dadas pelas leis. 4 letras, 4 funções. Após construir os 4 gráficos, é possível identificar uma propriedade comum a todos. Qual é essa propriedade? Então, observe o seguinte. Uma função afim, ela tem a seguinte estrutura. F, né, de x é igual a A vezes x mais B, onde A é o coeficiente angular, tem relação com a inclinação da reta, B é o coeficiente linear e A tem que ser diferente de zero. B pode ser igual a zero. Tá? Quando B é igual a zero, inclusive, a função afim recebe um nome especial. Quando B é igual a zero, nós vamos ter a seguinte estrutura. Olha só. F de x igual a, que é o coeficiente angular, né, vezes x. Ou seja, uma constante vezes x. Esse tipo de função aqui, ó, função com essa estrutura, é chamada de função linear, certo? Todas as funções que nós temos aí são funções lineares. E elas têm uma característica que nós vamos poder ver a partir do gráfico, que é a seguinte: todas elas passam pela origem do plano cartesiano. Tá? Quando x é igual a zero, olha só, quando x é igual a zero, tá? O que é que vai acontecer com a imagem de zero? Ou seja, o que é que vai acontecer com f de zero? Né? Quando x é igual a zero, f, né, de zero vai ser uma constante vezes zero, tá? Que é igual a zero. Ou seja, o par ordenado 0, 0 é um ponto do gráfico de toda função linear. Tá? Então, em cada uma dessas 4 funções que nós temos aí, o gráfico vai passar pela origem. E aí vamos lembrar do seguinte, olha, o gráfico de uma função afim, de uma função linear é um caso particular de função afim, é uma reta. Para determinar uma reta, basta conhecer 2 pontos dessa reta. Nós já conhecemos um, que é a origem. Tá? O gráfico da função vai passar pela origem. Beleza. Então, basta a gente calcular um outro ponto. Ou seja, atribuir um valor para x, tá? E encontrar o valor correspondente para y. Beleza? E aí nós vamos descobrir, tá? Letra A, letra B, letra C e letra D. Vamos descobrir quais seriam esses pontos em cada uma dessas letras, certo? Em cada uma dessas funções. E depois a gente parte para o GeoGebra para poder esboçar o gráfico. Tá bom? Vamos lá. Letra A, nós temos y igual a 2 vezes x. Né? Y igual a 2 vezes x. Então, quando x igual a 1, o y vai ser 2 vezes 1, 2. Né? Ou seja, o ponto de abscissa 1 e ordenada 2 é um ponto do gráfico da função na letra A. Tá? Como é uma função linear, o outro ponto seria a origem. Beleza? E com esses 2 pontos nós podemos já esboçar o gráfico da função. Certo? Vamos fazer a letra B e aí a gente esboça o gráfico da função da letra A e da letra B daqui a pouquinho. Letra B. Y igual a menos 3x. Então, quando x igual a 1, o y vai ser menos 3 vezes 1, ou seja, menos 3.
Então, o par ordenado 1, menos 3, o ponto de coordenadas 1, menos 3, é um ponto do gráfico da função na letra B. Tá? O outro ponto vai ser a origem, e com esses dois pontos a gente esboça a reta. Então, pessoal, aqui ó, no GeoGebra, em entrada, eu vou colocar as coordenadas da origem, 0, 0, e aí foi marcado aqui o ponto A, tá vendo? Vamos fazer primeiro a letra A. Vamos colocar aí as coordenadas do ponto que a gente encontrou na letra A. Ponto de abscissa 1 e ordenada 2. Tá aqui, o ponto B. Então, esses dois pontos, A e B, eles vão determinar uma reta. Né? Vamos esboçar aqui a reta. Olha só, essa reta aqui é o gráfico da função y igual a 2 vezes x. Beleza? Vamos mudar aqui a cor. Opa! Vou mudar aqui a cor dessa reta. E agora, pessoal, vamos localizar, né, o ponto que a gente encontrou na letra B. O ponto de abscissa 1 e ordenada menos 3. Abscissa 1, ordenada menos 3. Olha só, localizamos o ponto C. Então, o gráfico da função na letra B, ou seja, o gráfico da função y igual a menos 3x, passa pelo ponto A, que é a origem, e passa pelo ponto C. Então vamos esboçar aqui essa reta, certo? Está aqui. Essa reta preta é o gráfico da função na letra B. E a reta verde é o gráfico da função na letra A. Ok? Vamos apagar para poder fazer a letra C e a letra D. Tranquilo? Então, pessoal, na letra C, nós temos y igual a 1 sobre 2 vezes x. Quando x igual a 1, y vai ser 1 sobre 2 vezes 1. Então, y vai ser 1 sobre 2. Ou seja, o ponto de abscissa 1 e ordenada 1 sobre 2 é um ponto do gráfico da função na letra C, do gráfico da função y igual a 1 sobre 2 vezes x. Beleza? O outro ponto é a origem. E na letra D, nós temos y igual a menos x. Então, quando x é 1, y é menos 1. Né? Porque y é menos x, então menos 1. Ou seja, o ponto de abscissa 1 e ordenada menos 1 é um ponto do gráfico da função da letra D, que é y igual a menos x. Vamos localizar no GeoGebra esses pontos e esboçar o gráfico também. Tranquilo? Olha só, eu vou ocultar aqui os gráficos das funções da letra A e da letra B para ficar mais fácil para a gente. Vou também ocultar aqui o ponto B e o ponto C, deixar apenas o ponto A, que é a origem, certo? Então, na letra C, o ponto ele é de abscissa 1 e ordenada 1 sobre 2. Está aqui, o ponto D. E o gráfico da função vai ser a reta que passa pelos pontos A e D. Tranquilo? A reta vermelha é o gráfico da função na letra C. Tranquilo? Agora vamos para a letra D. Localizar o ponto de abscissa 1 e ordenada menos 1. Esse ponto é o ponto do gráfico da função y igual a menos x, né, da letra D. E agora a gente esboça a reta, passando por A e E. Reta azul é o gráfico da função na letra D.
reta vermelha é o gráfico da função na letra C. A reta preta é o gráfico da função na letra B e a reta verde é o gráfico da função na letra A, beleza? Todas elas, olha só, todas essas retas passam pela origem. Essa é uma propriedade que todas têm em comum. Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, coloque nos comentários e até o próximo vídeo.